Então, meu bandido, está tudo? Hoje vou falar sobre mangás. Neste vídeo vou dar seguimento à tag que eu não sei o nome, mas é sobre leituras. Tenho que recomendar 4 cenas para tu leres. Portanto, é isso que eu vou fazer. 4 mangás para tu leres. Obrigado ao canal Dialect Nerd por me ter nomeado para esta tag. Eu geralmente não ligo muito a tags, mas como é um tema que está relacionado aqui com o canal, que é sobre cultura pop, parece-me bem. Dialect Nerd é um canal que fala sobre banda desenhada, um canal português, portanto se estiveres interessado é só ires aí à descrição que o link para o canal deles está lá. Muito obrigado pela cena da tag. Pronto, vamos começar. Shujo Oshimi é o autor desta obra e eu adoro o trabalho dele. Este foi o primeiro mangá que eu li dele e eu apaixonei-me completamente pelo trabalho dele. Vou falar de outra a seguir, mas agora vamos falar sobre Aku no Hana. E muito provavelmente já deves ter ouvido este nome em algum lado, Flowers of Evil, já ouviste em algum lado, ou se calhar até já viste o anime. Sim, porque este mangá tem uma adaptação para anime e também tem uma adaptação live action. O problema é que essas duas adaptações, à beira do mangá, é fraco. O anime é isto aqui, muito provavelmente já deves ter visto imagens ou memes relacionados com isto e sinceramente eu não te aconselho a ver isto. Eu vi para aí 2 episódios e não consegui ver mais. A animação é muito má. Além de ser uma animação um bocado estranha, a história não está completa. Eles só adaptaram a primeira parte ou uma parte da história. Esta história está dividida em 2 partes, eles adaptaram só a primeira parte. Portanto, se quiseres ver a história completa tem que ser no mangá ou no live action. O problema é que no live action eles também fizeram merda. Porque esta história está dividida em 2 partes, há ali um time skip lá no meio da história e a cena é que o live action começa pelo fim da história e depois começa a ter flashbacks para o início. E isto não resulta muito bem porque uma das cenas que eu adorei enquanto li este mangá é que tu nunca sabes o que vai acontecer. E quando passa para a segunda parte da história, quando há aquele time skip, tu não sabes o que é que estás a ver, tu não sabes como é que as personagens estão, se não estão, e no live action eles meio que acabam com este efeito de surpresa porque começam pelo fim e depois andam para trás, para a frente, para trás, para a frente. Ou seja, não vejas o live action, não vejas o anime, lê o mangá, que é muito bom. Esta é a história de um jovem adolescente que um certo dia, depois das aulas terminarem, decide roubar as roupas de ginástica de uma colega de turma, que só por acaso era a rapariga por quem ele estava apaixonado. E ele fez isto por impulso, a verdade é que ele não estava a pensar muito bem naquilo que estava a fazer. O problema é que uma outra colega de turma viu o que ele fez e decide começar a chantageá-lo. Ele basicamente tem que fazer tudo aquilo que ela pedir, senão ela vai contar à escola toda aquilo que ele fez. E outro problema é que esta rapariga não bate muito bem na cabeça. Ela é maluca. E eu vou dar só um exemplo para tu perceberes o quão maluca esta rapariga é. Mas isto é só um exemplo. Ela faz coisas bem piores, ou melhor, obriga-o a fazer coisas bem piores. Com o passar do tempo, o nosso protagonista começa a sair com a rapariga que ele roubou as roupas e pronto, viram namorados. E num destes encontros, aquela maluca que anda a chantagear o protagonista decide que é boa ideia ela obrigar o protagonista a levar as roupas que ele roubou para um date. Ou seja, as roupas que ele roubou à namorada ou futura namorada dele, ele leva-as vestidas por baixo da roupa normal dele. E ele vai assim ao primeiro encontro com esta rapariga. Isto é apenas um exemplo do que aquela rapariga maluca obriga este rapaz a fazer. Várias coisas acontecem durante a história e, na maior parte delas, eu não estava nada à espera que aquilo fosse acontecer. E isso é uma das coisas que eu adoro neste mangá, é que eu estou a ler e mal posso esperar para ver o que é que vai acontecer a seguir. Porque eu não faço ideia do que é que o autor vai fazer. É incrível. O nosso protagonista passa por várias emoções e ele próprio fica confuso com aquilo que está a acontecer com ele e ele, está completamente perdido. Ele não sabe o que há de fazer nesta situação e é normal. Acho que qualquer um na situação dele ia ficar completamente perdido. Esta história é muito boa e eu aconselho muito ler este mangá e a verdade, eu não vou mentir, ok? Há uma parte lá para a frente, que eu comecei a chorar. Mas isto não quer dizer que tu vais começar a chorar. Foi uma parte que abordou alguns temas que me dizem muito a mim pessoalmente e pronto, eu comecei a chorar. A história é esta. Houve um certo dia em que eu, antes de ir dormir, decidi ler alguns capítulos do género, vou ler aqui para aí 1 ou 2 capítulos e depois vou dormir. Era para aí 11 da noite. Quando dei para ela, era 5 da manhã e eu estava a chorar. Completamente. Uma coisa que eu adoro neste mangá são as expressões das personagens. A arte é espetacular. Este autor é muito bom em termos de construção de narrativa e também no desenho. O traço dele é incrível. Incrível. Estas expressões magníficas. Vamos passar para o próximo. O próximo mangá que eu vou falar é A Trail of Blood. Ou se calhar é Blood on the Tracks. Eu não sei qual é o nome oficial da tradução para inglês deste nome, mas em japonês é. E esta é uma obra do mesmo autor, é a obra mais recente dele e é espetacular. Meu Deus, este autor é magnífico. Eu tenho que ler mais cenas dele porque este homem é fantástico.
Então, basicamente, durante esta história, nós acompanhamos mais uma vez um jovem adolescente, ou uma criança. Eu acho que ele é mais uma criança que adolescente, mas pronto. Ele é um rapaz tímido e tal. Em termos de socializar, ele não tem muito jeito para isso. E isto tudo deve-se ao facto de ele ser o menino da mamã. Ele é um autêntico menino da mamã. Ele não consegue ir a lado nenhum sem a mamã. Mas a culpa não é dele. A mamã é super protetora. Ela não o larga para nada. E então, há um certo dia em que eles decidem ir acampar para o meio de uma montanha com mais alguns membros da família. Um desses membros da família é o primo dele, que não o trata lá muito bem. O primo dele é um bocado estúpido para ele, para o protagonista. E há lá uma parte em que é aqui que a história realmente começa. O primo dele convida-o, eles vão os dois para uma falésia. O primo dele está lá na ponta da falésia e chama o protagonista para ir para a beira dele. Só que o protagonista não vai, porque ele tem medo que o primo o empurre por lá abaixo ou faça alguma maldade, em uma brincadeira qualquer, não sei. E de repente aparece a mãe do protagonista por trás do protagonista, a perguntar o que é que eles estão ali a fazer. E é nesta altura em que o primo dele se desequilibra e quase que cai pela falésia abaixo. A mãe do protagonista corre para salvar o primo dele, agarra-o, consegue salvá-lo, não o deixa cair, mas é aqui que tudo muda. Porque a mãe acaba por empurrar o primo dele pela falésia abaixo. E o nosso protagonista, ao ver isto, não faz a mínima ideia do que é que ele vai fazer. A mãe dele empurrou o primo dele por uma falésia abaixo. E o que ele decide fazer é, guardar segredo. E daqui para a frente é um jogo mental entre eles os dois e outros membros da família também. Esta história é incrível e, mais uma vez, a arte é fenomenal. Estas expressões são incríveis. Eu estou a ler isto e parece que aquilo que os personagens estão a sentir é ampliado 100 vezes através destas expressões. E eu adorei ler Aku no Hana e estou a adorar ler A Trail of Blood. E eu não consigo parar de recomendar isto, é muito bom. Não é shounen, não é história para crianças, são histórias sérias que abordam temas sérios, como por exemplo depressão e cenas do género. Depressão é um tema que é abordado tanto nesta obra como na obra anterior, portanto, são temas sérios. Não fiques à espera de ver porrada, porque isto não tem porrada, isto não é shounen, são histórias sérias para adultos e eu espero que curtas. Eu recomendo muito isto, é muito bom, vai ler, a sério. E agora vou falar de um shounen que é recente e eu estou a adorar. A verdade é que eu não tenho lido nem visto muitos shounens porque estou um bocado farto dessa categoria de anime ou de mangá. Mas este aqui é muito bom. Isto é porrada do início ao fim. O primeiro capítulo é tipo a introdução da história. O capítulo a seguir já estão a andar à porrada. Tipo, é do início ao fim porrada. Portanto, se tu gostas de porrada, tu vais adorar isto. Só pelo nome já dá para perceber que está relacionado com a mitologia nórdica, mas não é apenas a mitologia nórdica. Os deuses da mitologia nórdica, grega, asiática, está tudo aqui presente nesta reunião. E esta reunião serve para definir o futuro da humanidade. Eles têm duas opções, ou continua tudo como está, ou então eles acabam com a humanidade. Eles começam a votar e claramente eles querem acabar com a humanidade. Todos eles querem acabar, já estão fartos da humanidade. Só que aparece uma valquíria. E essa valquíria faz uma proposta a todos os deuses que estão ali naquela reunião, ou assembleia, ou whatever. E a proposta que ela faz é tipo um torneio de artes marciais, de deuses contra humanos. E se os humanos ganharem este torneio, têm direito a viver. Se eles perderem este torneio, não têm direito a viver, vão morrer todos. Acaba a humanidade. Os deuses aceitam esta proposta e logo na página a seguir começa o torneio. É loucura total. E se há uma coisa que eu posso garantir é que a porrada aqui é muito boa. Vais encontrar personagens da parte dos deuses e dos humanos que são incríveis. Eu sou um fã de Fate, não sei se já reparaste, eu gosto de Fate, mas existem algumas ceninhas que eu não gosto muito em Fate. Uma delas é o facto de eles mudarem o sexo de algumas personagens, como por exemplo a Musashi, que é um homem, foi um homem na vida real, e o Jack the Ripper também é outro bom exemplo, que foi um homem na vida real, mas em Fate o Jack the Ripper, por exemplo, é uma chavalita. E sinceramente, eu não gosto muito desse aspecto no Fate. Mas pronto, Fate é awesome, ok? Mas agora aqui, em Record of Ragnarok, primeiro, o Hércules aparece e o Hércules é foda. Comparado com a versão do Fate, este é o melhor Hércules, sem dúvida alguma. E depois, outro bom exemplo é o Jack the Ripper. Como eu falei há bocado, na série Fate é uma chavalita, aqui não, é um homem, um adulto, e é espetacular. O gajo é um serial killer, ele é mau. E isso também é abordado no mangá. Mas a personagem dele aqui é incrível. E tu vês o passado dele e vês como é que ele ficou assim e porque é que ele ficou assim. É muito bom. É muito bom. E depois as batalhas, são incríveis. Há uma batalha em particular, eu não quero dar muitos spoilers, mas há uma batalha em particular, e eu não sei se é logo a primeira, mas acho que sim, que é Adão, o primeiro homem da Terra, versus Zeus. Espetacular. Isto ainda não foi adaptado para anime, mas quando for adaptado, se tiver uma boa animação,
vai ser espetacular e eu acho que vai ser o próximo grande hit, vai ser isto. Mas pronto, é um shonenzito, se tu curtires cenas mais maduras e tal, opa, se calhar não é o mais indicado para ti, mas se gostares de shonen e porrada, opa, não há melhor que isto. E se gostares de mitologia e figuras históricas da humanidade, vais adorar isto. E agora a minha última recomendação, que já é algo que nos dias que correm já é bastante popular. Este é um mundo onde demónios existem, e Denji é um adolescente que trabalha como caçador de demónios para pagar uma dívida do pai para a Yakuza. Ele também tem um animal de estimação, que é metade cão, metade demónio, que o ajuda a caçar os demónios. Várias coisas acontecem e eles acabam por se fundir. Isto acontece logo no início da história. Denji fica com os poderes do seu animal de estimação e torna-se no Chainsaw Man. Vou começar a falar da comédia. A comédia aqui é absolutamente brilhante. Eu adoro a comédia em Chainsaw Man. É espetacular. Principalmente quando está relacionado com o protagonista. Porque o protagonista é uma daquelas pessoas que ele só quer viver. Ele não tem objetivos nenhuns. Ele não quer ser o maior ninja da vila dele. Ele não quer ser o maior caçador. Ele não quer nada. Ele só quer comer, dormir e está-se bem. É o que ele quer. É uma pessoa simples. E eu vou agora dar apenas um exemplo de comédia neste mangá. Há uma parte nesta história em que ele conhece uma rapariga, e eu não vou revelar muito mais sobre isso, depois tu lês se quiseres, mas pronto, o que interessa é que ele faz uma espécie de contrato com ela. Basicamente ele tem que a ajudar a matar um certo demónio e ela em troca vai deixá-la palpar as mamas dela. Eventualmente ele acaba por derrotar o tal demónio que ela queria que ele derrotasse e dá-lhe o prémio dele, que é palpar as maminhas. E o que acontece é que ele chega lá, palpa a maminha da rapariga e depois pensa: é isto? Tanta coisa e é só isto? Não tem nada especial. Pensei que fosse diferente. Isto é só um exemplo, há coisas muito mais engraçadas aqui. É uma leitura espetacular, mas isto não é apenas comédia e ação. Isto tem pontos, momentos em que fica bué dark. O autor desta obra não tem medo de matar personagens, não tem medo de mostrar coisas mais agressivas como decapitação, braços a voar, sangue, muito sangue. E na parte em que a história está agora, está incrível. Incrível. Opa, eu não quero dar spoilers, eu quero muito falar sobre isto, mas tens de ler isto. A parte que está agora na história, eu sinceramente, eu não sei o que é que o protagonista vai fazer, porque está-se tudo a desmoronar à volta dele, e é incrível. Outra coisa que eu quero falar em relação a este mangá é a arte em si. O traço deste mangá faz-me lembrar muito a adaptação para anime de Mob Psycho 100. É assim aquele traço que não está assim meio certo e tal, as personagens não estão muito bem definidas e tal, mas eu adoro. E tem tudo a ver com a história e o ambiente da narrativa, tem tudo a ver. E dá para tu reparares que isto é intencional, a forma como ele desenha as personagens é intencional, porque existem vários quadros nesta obra que estão muito bem desenhados. Se tu reparares naquilo que está por trás das personagens, está tudo muito bem desenhado. Só os personagens em si é que têm este traço assim meio irregular e eu acho que combina muito bem, é muito bom, é uma obra muito boa, vai ler isto. É um shonen, mas é assim um shonen mais para o maduro, portanto, aconselho a ler isto. E pronto, estas foram as minhas 4 recomendações. Espero sinceramente que vás ler estas 4 obras, porque as 4 obras são espetaculares, são diferentes umas das outras, mas as 4 são muito boas. Pelo menos eu gostei, agora tu podes ter gostos diferentes, não sei. Experimenta. E agora chegou a hora de eu nomear mais 2 canais para continuar esta tag, e os 2 canais que eu vou nomear são Cabo Cinético e Sem Bilhete. O Cabo Cinético vai recomendar cenas fixes porque eu sei que ele lê muito a banda desenhada e coisas do género. Agora o Sem Bilhete, eu não sei se ele lê muito, se ele costuma ler muito, mas pá, boa sorte. Agora olha, tens de fazer o vídeo. Bright flashing by the street.